aí do norte da nossa cidade, né? Que esse empreendimento é na Zona Norte. E eu estarei ali na Zona Norte, estarei também ali na Vila Cachoeirinha, que o lançamento é no próximo dia 9, estarei lá também fazendo a realização do sonho de famílias. Eu tenho o maior orgulho de ser corretor de imóveis. Ser apresentador aqui foi a porta Deus abriu e eu entrei. E porque eu gosto muito de falar, gosto muito de pessoas, gosto muito de gente. Tenho amigos por todo o Brasil aí, porque trabalhei viajando o país inteiro. Aonde eu vou eu deixo amigos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, tem amigos para todo lado. E é por isso que o meu programa é sucesso, porque está todo mundo com o meu link assistindo o programa. Então não tem como não ser sucesso, né? Boca Verduras é o amigo também que esteve aqui no meu programa e hoje ele se tornou um patrocinador. Fez questão de me ajudar, de ser patrocinador. E ele tem ali um box de verduras ali no SEAG do Bom Sucesso, ali no Pimentas, próximo do terminal de ônibus. Boca Verduras aí tá com um box ali, é só procurar no SEAG, onde é o Boca Verduras. Ele é super conhecido até pelas atitudes que ele tem, que é de um ser humano maravilhoso. Doar peixes, não é para qualquer um, 14 mil toneladas de peixe para a população do bairro, não é qualquer um que faz, o ser humano tem que ser diferente. E por isso que ele esteve aqui no meu quadro, Um Ser Humano Diferente, eu entrevistei, me emocionei com ele e muita gente se emocionou, tá? Semana que vem, João Luca, sertanejo, universitário, no primeiro bloco, no bloco A. E no segundo bloco, no bloco B, vem aí Ruge Cover. As meninas do Butantã aqui de São Paulo vão estar conosco no bloco B na próxima segunda-feira. Ruge Cover. Vamos homenagear as meninas lá do SBT que passaram na época aí. E nós vamos aqui, vai ter um show bacana com as meninas. São 5 meninas lindas, maravilhosas e cantam muito. Eu vou assistir, tá bom? Eu também. E vamos divulgando o app nosso aqui, dá moral pro Cabecinha 9 aqui do Esporte Clube União Brasil. Todo mundo me conhece na cidade porque eu fui atleta de futebol aqui na cidade e procurei fazer o meu melhor. Joguei de centroavante, fazia gol pra caramba de cabeça, colocaram esse apelido meu de Cabecinha, eu fiquei nervoso no vestiário e até hoje, desde os 14 anos, tá aí esse apelido aí rolando e não tem jeito de tirar mais não. E agora já era. Já era, meu. A atenista ficou nervoso? Já era. Eu xinguei o técnico no vestiário e ele pegou e falou, agora que você xingou que vai pegar. E pegou mesmo. Então assim, gente, grupo Nossa Ginga aqui vai mandar mais... Vai mandar mais música pra nós. O pessoal vai curtindo aí. Nossa Ginga de Sorocaba. Isso aí. Vamos embora. A história masculina, que todo homem tem essa história. Todo mundo tem essa No história. sertanejo tem uma história que diz assim que o cara vai pescar, né? No sertanejo. Certo. E no pagode vai pro futebol. Vamos pro futebol então. Futebol então. O que eu mais gosto é final de semana é futebol. Se não tiver futebol, já era. E no pandeirinho? Eu fico dormindo. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto, amor. A gente namora.
tive, quer dizer, eu tenho a honra e o prazer de cantar essa música, mas eu queria ter escrito essa letra. Que legal. Essa música é de um letra. grande poeta que foi fazer música no céu, que é um irmão meu, de sangue, que é o Roberto Carlos Ferreira. Não o Roberto Carlos, né? Esse é o Ferreira. Mais conhecido na cidade como Gariba. A letra, Essa letra é a minha. melodia. Essa música eu quero dedicar pra minha esposa Nancy, que tá em casa. Ó, essa música eu vou pro futebol, não chora, hein? Não chora que eu vou fazer o gol igual do Viola pra você. Com certeza. Pode fazer do Ronaldinho. Do Ronaldinho também. Do Neymar, né? Do Neymar, é. Pode ser meter gol. Exatamente, meu. Nossa, meu, que da hora. O nome ficou da hora, o nome do grupo também. Nossa, ginga. Porque é uma ginga mesmo. Cara, essa reverência nossa aí. A gente é assim no show também. Meu, muito Aqui legal. são que a um monte gente de não show tá aparecer. pequeno, só temos 3 instrumentos, mas já vem com a Não, cavalo. e assim, o que manda legal também, o que manda legal também é a letra, a melodia e também a simpatia, né? Sim, sim. Aí eu quero chamar agora o meu diretor aqui, porque ele quer falar alguma coisa com vocês. Ô, Cabecinha, como é que você conseguiu esse grupo maravilhoso? Ah, meu, assim, eu não posso revelar, né? Porque, não é. Não posso revelar. O que acontece é o seguinte, tem muita gente pra vir aqui, né? Pra vir aqui. E tá parecendo assim que era pra eu estar aqui realmente, tá? Eu não vejo nada que é por acaso. Eu tô aqui pra dar oportunidade pra alguém que queria aparecer, porque tem que aparecer, senão nem quem não aparece não é visto. Exatamente. Né? Lembrado, né? Mas vocês sabem onde eu te encontrei, mas eu não vou revelar, porque tem mais gente lá que também vai vir. Opa, Então depois da entra vai ficar mamão com açúcar. Mas tem mais gente de lá que vai vir, tem mais um cantor sertanejo também, que tem uma voz maravilhosa, parece a voz do Leonardo. Já tô em contato com ele para contratá-lo também, convidá-lo para vir, divulgar o trabalho dele. Porque eu quero realmente, de coração, que vocês tenham sucesso, que sejam vistos, que façam shows, que muitas vezes a gente trabalha num trabalho tradicional, não tem um salário que vai suprir a necessidade de cada. Você vai para a noite fazer o seu trabalho, buscar o seu cachê, buscar com dignidade um resultado e ter ali a condição de você levar algo mais para sua casa e também, quem sabe, até atingir um sucesso maior aí, poder dar até o melhor, né? O bem melhor. Nem tudo material, né? Nem tudo que você consegue materialmente falando é o melhor. Tá? O melhor é você manter sempre a humildade, né? De estar buscando espaço e sendo visto. Eu tenho isso comigo porque as oportunidades que aparecem para mim, nem eu acredito que estão aparecendo, mas é que a humildade realmente é uma diferença. Humildade é uma diferença de qualquer pessoa, que tem que ter realmente para você. E assim as pessoas vão te enxergando, esse cara é humilde, vamos dar uma oportunidade para ele. Então hoje eu estou numa empresa que eu comecei há um tempo atrás, há um ano atrás, tem pessoas que têm mais tempo que eu, e eu cheguei a um ponto da empresa que hoje eu sou um coordenador da empresa, por um ano de empresa. Então assim, humildade, você ajudar o seu próximo, você demonstrar para as pessoas que você é solidário. Então você vai ter ali, obviamente, alguém vai te enxergar. Então alguém deve estar hoje vendo vocês e vendo que vocês são pessoas humildes, pessoas que estão buscando um espaço, né? Tem muitos que, infelizmente, quando atingem o estrelato, aí não olha mais para baixo. A vida da gente é uma roda gigante. E o de cima lá, que está lá numa cadeirinha lá em cima, e tem outro lá embaixo. Se você der risada no que está lá embaixo, a roda gigante vai fazer assim, ó, você vai lá para baixo e o outro vai lá para cima. Então assim, o trabalho de vocês está excelente. A melodia que vocês estão aí colocando para o público e fazendo o trabalho de vocês, tenho certeza que essa música do Neymar, vou falar para vocês, se chegar na mão do Neymar vai virar estouro, velho. Por quê? Tem o nome dele, tem o nome do Viola, tem o nome de futebol, e é o que eles, que é o métier deles, que é o que eles fazem. E você vê que tem músicas que eles participam até de clipe, né? De repente o cara vem participar de um clipe de vocês. Conheceu o rapaz Aí, faz um convite pro Neymar aí fazer. Chama nós. Vamos de música de novo? Só deixar Fica à vontade aí. Em Vamos lá. Sorocaba, essa música que a gente acabou de cantar, tem uns parceiros nossos lá que tem grupo lá, eles cantam já nos pagodes deles. Aham. Eles gostam de cantar essa música. Então, Certo. quer dizer, não é só a gente que canta. A música é nossa, mas tem muita gente divulgando também lá. Isso Então, é legal, isso é bom. Isso que é bacana. Isso demonstra a humildade também, porque tem cara que lança a música e não quer que ninguém cante. Não, É isso mesmo. E aí, Então, Edinho? assim, tem alguém que vocês queiram
né, aproveitar aqui esse momento. Tem alguém que vocês queiram aí mandar um abraço lá, que estão assistindo vocês, a família de vocês, seus filhos, parentes de vocês, os fãs que estão lá. Vocês divulgaram lá também em Sorocaba e região, o pessoal que está assistindo vocês. Então aproveita o momento aí, manda um abraço, depois manda a música de volta. Vou mandar aqui um abraço então pra Ângela, mandar um abraço também pro meu filho Kelvin e pra galera do nosso grupo lá também, que curte a gente lá em Sorocaba, que acompanha o nossa giga e todo lugar que vai tocar. Mandar um abraço pro pessoal lá também em Sorocaba. Quantos anos tem o Kelvin? Kelvin tem 15 anos. 15 anos? Aí, Kelvin, grande abraço aí do Cabecinha 9. E do gigante. É o gigante, é o gigante. Cabecinha 9 do papai gigante aqui. Vamos lá? Manda seu Mandar um recado. abraço, né, pra patroa também, né? Tem que Né, Patrão de carro, tem que dar um abraço lá. A Célia, minha patroa, já comigo uns 15, 16 anos já. E, É isso aí. ó, amo muito você, meus 2 filhos, o Kaique, de 14 anos, a Cauane, de 7 anos. E mandar um abraço pra minha tua família de Itaquera também, que tá assistindo a gente.